Exposições que mostram demais atos de violência contra crianças que pintam no quadro da vida tons vermelho e espanto. Afinal de contas, tudo isto é crime ou não? Olá, eu sou Amarildo de Oliveira e hoje estamos juntos para conversar sobre assuntos do mundo jurídico que influenciam o nosso dia a dia e que nem sempre tem alguém com tempo e paciência para explicar. Este é o seu programa Advocacy. Atos de violência contra as crianças, em meio a uma avalanche de ações no meio cultural e das artes, bem como desses dois bárbaros casos acontecidos em Janaúba e também em Goiânia, envolvendo o desequilíbrio emocional e do bullying. Muitas perguntam, é possível parar esta roda de acontecimentos? Não há nada que a sociedade possa colocar ante essa situação e a sociedade? Entendemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode. E para tratar desse tema, o Advocacy traz os seguintes convidados. Doutora Yara França Camargos, graduada em Direito pela UFMG e delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente desde 2011. Desde já agradecemos a assessoria de comunicação da Polícia Civil de Minas Gerais pela ajuda no contato com a produção do nosso programa. Washington de Sá, pesquisador, professor, palestrante dos temas relacionados à mídia, comportamento infanto-juvenil e sexualidade desde 2007. Coordenador da Rede Nacional Infância Protegida, programa Proteger Cidades, Salve Sua Família, vice-presidente e coordenador de projetos e programas para crianças e adolescentes do Instituto Infância Protegida e pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais. E para fechar nossa conversa, contamos mais uma vez com a participação da doutora Luziene Barbosa Lima, juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, que sempre que é possível tem atendido os nossos convites aqui na Rede Super. Professor Washington Sá, como anda a proteção às nossas crianças? Muito bom a participação de todos vocês, muito bom ter a sua audiência. Nós temos ainda muitos desafios, não é verdade? Entendemos que a criança é um ser vulnerável, frágil, por ser uma pessoa em desenvolvimento, então muito ainda há de se fazer. Especialmente no seu ambiente de espaço de maior privacidade, proteção e desenvolvimento, que é a família. A família tem se desfragmentado ao longo da história. A família até algum tempo atrás ainda era uma família extensa, onde havia proteção e também troca de saberes na presença ali dos pais, dos avós paternos e maternos, dos tios, tias, primos, primas, e nesta convivência todos tinham como ali observar a criança aprendia a partir da observação destes modelos. Albert Bandura, um pesquisador canadense, psicólogo, falou muito sobre modelação. Então as crianças observavam, aprendiam e acabavam então sendo também protagonistas da sua própria defesa, entendendo o que era certo e o que era errado, e o tempo veio trazendo uma desfragmentação familiar, quando a família passou a ser família nuclear, pai, mãe, filhos, convivendo pouco com a parentela, apenas ali em datas festivas. E nos nossos dias hoje, as crianças têm se relacionado apenas com crianças. Nós temos pouca presença de adultos com criança. Os pais trabalhando muito, a mãe também saiu ao mercado de trabalho, as crianças ficando cada vez mais tempos em instituições de ensino, em tempo integral. E agora, com as redes sociais, com a internet, com os smartphones, as crianças comunicam entre elas. Então, as crianças têm perdido a oportunidade de se desenvolver a partir da observação dos modelos sociais estabelecidos por uma convivência histórica de uma sociedade equilibrada. Então, as crianças estão hoje em mais perigo do que esteve em toda a história. Entendo eu assim. Doutora Luziene, em cima dessa constatação, o doutor Washington acaba de colocar, a senhora buscou no Estatuto da Criança, e a senhora já tem experiência com isso, alguns aspectos legais. A senhora gostaria de destacar algum? Bom, a criança, ela goza de toda proteção. E desde o início, a própria Constituição, em seu artigo 6º, ela dispõe sobre os direitos sociais, e nessa disposição, ela diz sobre a proteção da criança, né? A criança
é um ser que precisa ser protegido. Então, a partir da Constituição, já tem essa previsão de proteção. Não bastando, o Estatuto da Criança, ao elaborar também essa questão da proteção, em seu artigo 4, estabelece que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar desse ser em desenvolvimento. Doutora Yara, doutora Luziene acaba de citar aqui um artigo importantíssimo que a criança tem direitos, como todo cidadão, ela é tratada como cidadã criança. E coloca aqui que tem direito à cultura e ao lazer. E nós estamos falando aqui da questão das artes que tem sido colocada e está muito, é o tema do nosso programa de hoje, esse acesso às artes, a questão das artes e o bullying. O que a senhora tem, a sua experiência no dia a dia, na proteção da criança, que ela tem a nos trazer? Como bem colocou a doutora, a gente já tem na própria Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente uma proteção integral extensa, suficiente, e o que nos falta muito é aplicar, né? É ter essa, e é dever de todos, não só do Estado, como da família, de toda a sociedade, zelar pela aplicabilidade desses preceitos que já estão colocados. Então, a criança e o adolescente hoje, eles precisam muito dessa ingerência familiar para que possam ser norteados pela família. Então não é falta de lei, o Estatuto da Criança em si, ele enfeixa todo esse tipo de proteção. Com certeza hoje eu acredito que a gente não precisa de mais leis. A gente já tem um arcabouço suficiente que é possível trabalhar e inclusive trabalhamos muito nesses dias, infelizmente até, e porque são muitas as denúncias, as próprias crianças já estão tomando muita consciência e elas mesmas já conseguem perceber que algo não está legal dentro da casa delas. E, enfim, eu acredito que, em termos de lei, a gente já tem o necessário para poder trabalhar. É isso mesmo, né, professor Washington? O Brasil está entre os países que têm as melhores leis de proteção à infância. Então, muitos vêm aprender conosco, temos boas leis. A importância da aplicabilidade das leis é algo realmente necessário. Leis, eu acho que nós temos boas leis e temos trabalhado muito, desde quando a CPI da pedofilia começou a trabalhar este tema, trazendo aí à sociedade a discussão de um assunto que é histórico. A relação sexual adulta e criança, infelizmente, sempre houve, mas agora a academia começa a discutir, nas últimas décadas, sobre os malefícios da iniciação precoce de crianças em atividade sexual, e a gente vê tanto ataque, tanta erotização, lembrando que a criança, a linguagem dela não é do erótico, a linguagem da criança é da ternura. A criança, ela brinca, a criança não se relaciona sexualmente, a criança não namora, não tem idade para isso, tudo tem idade correta. Então nós temos boas leis que protegem, a academia tem discutido, as universidades têm discutido hoje esta temática, propondo inclusão nas grades, nas áreas de psicologia, pedagogia, psiquiatria, nas neurociências como um todo, compreender um pouco mais sobre esta precocidade da iniciação de crianças em temas, por exemplo, como as questões que a gente está abordando aqui das artes. Qual a capacidade de uma criança compreender aquele cenário, interagir com aquele cenário? Como funciona a mente de uma criança? Qual a quantidade de informações que ela já tem armazenado por idade? Como funciona o cérebro de um menino e de uma menina? Então, são seres em desenvolvimento com situações bem peculiares, bem próprias para menino, para menina. Qual o contexto social essa criança está inserido? Essa criança convive com pais doutos, estudados, essa criança tem bons estímulos, os desafios cognitivos delas foram bem trabalhados, ou são crianças abandonadas à margem, sem a presença de adultos mentoreando, sem um pai talvez presente, sem uma mãe presente. Então precisamos levar em conta a capacidade da criança psicoemocional, mas também social, onde ela está inserida. Então nós temos um cenário desafiador hoje que é personalizar
a atenção da criança. Não só apenas dizer é certo ou errado, mas com a capacidade dela de interagir, por exemplo, como nós estamos falando sobre nudez. Levar uma criança diante de uma nudez. Então ali, no caso do Museu de Arte Moderna, fala-se sobre arte, ok. Então, ok, para quem acha que é ok, para mim é completamente errado. Então tem um homem nu e uma criança com consentimento da mãe, embora é dever do Estado, de todos nós trazemos essa discussão, porque a proteção é responsabilidade de todos nós, a mãe não tem responsabilidade suficiente para dizer se pode ou não a criança ser exposta àquela situação. Se fosse o contrário, uma criança nua com um adulto tocando nela, interagindo, aí, ok, seria pedofilia, mas a criança tocando no adulto nu, então precisamos discutir mesmo o assunto para saber até onde é arte e onde não é arte, levando em conta a incapacidade da criança de interagir com os cenários propostos para ela. Doutora Luziane, a senhora gostaria de falar? Eu gostaria de complementar o que o pastor falou, muito importante, muito presente, né, as ponderações dele. A questão também que a gente tem que observar é que a criança, ela não tem ainda formado um senso crítico. Esse senso crítico é que vai nortear a vida futura dela com relação a ser adequado ou não aquilo para ela. Ela ainda não formou, ela só vai formar isso depois de certa idade. E ela, para formar esse senso crítico adequado, dentro de um princípio moral forte, ela precisa se desenvolver paulatinamente. Então, ela não pode ser submetida a determinadas questões. E a lei está aí para proibir. Como exemplo, nós lidamos lá na Rede Nacional Infância Protegida, em diversos estados do Brasil. Nós temos uma equipe extensa de psicólogos que já estão há décadas trabalhando o atendimento a crianças em diversas áreas, com diversas abordagens, principalmente crianças vítimas de violência, abuso, exploração sexual. A criança, ela não consegue identificar, na maioria das vezes, uma situação de abuso, diferente de uma situação de violência. Então, muitas crianças interagem com o abusador, seja ele, como as estatísticas apontam, primariamente o padrasto, aquele que mais abusa sexualmente, depois o pai. Como curiosidade, no ano passado, não, neste ano, no primeiro trimestre, a pessoa mais denunciada no Disque 100 foi a mãe, a denúncia contra abuso e violência sexual. Embora os dados lá no Direitos Humanos, eu conversando com o pessoal, disse que é importante qualificar e não só quantificar os dados para não gerar políticas públicas equivocadas, porque a mãe foi a mais denunciada também por negligência, por omissão, talvez por conivência, medo da desfragmentação familiar, do sustento, ou mesmo da repressão da violência por parte do parceiro. Mas a criança, na situação de abuso, por exemplo, quando nós lidamos com as crianças, nossa equipe de psicólogos, elas não identificam uma situação de abuso. Elas entendem que é uma brincadeira. Vamos brincar de... Então, são várias brincadeiras que levam a criança ao ato libidinoso, envolvê-la em sensualidade ou lascívia, sem que ela perceba que aquilo é uma brincadeira para ela, mas para o abusador, o interesse sexual, como aí então tipificado no ECA como um crime, como um ato de crime porque ele quer obter prazer sexual. Então a criança, ela não consegue perceber isso. Por quê? Porque ela está em desenvolvimento, então ela não consegue entender as linguagens. A linguagem da criança é da brincadeira e tem o tempo certo para a maturidade. Se observarmos os bichinhos na natureza, quando são filhotes, eles brincam. Eles brincam, eles correm, eles pulam, mas na idade certa, os hormônios, ou seja, na maturidade fisiológica, eles começam a ter interesse um pelos outros. Crianças brincam. Na idade certa, na adolescência, na puberdade, os olhares mudam, o interesse muda e, naturalmente, a criança passa a ter o interesse pelo outro. Então, precisamos, sim, proporcionar ambientes seguros, saudáveis, para que as crianças se desenvolvam sem tantas interferências que valem afetar o seu desenvolvimento de forma negativa. Vamos fazer uma pausa para o nosso café. Não deixe de posicionar sobre esse assunto através das redes sociais e procurar o nosso @seadvocacy, tudo junto. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre atos de violência contra a criança. E lembrando, se você tem dúvidas, sugestões, elogios ou mesmo críticas, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 31 980 27 0984. Repetindo, 31 980 27 0984. Queria trazer um fato específico
para que pudéssemos analisar e relacionar o ECA com os fatos que são essas exposições promovidas por bancos, museus, até aqui em Minas, no Palácio das Artes, à luz do Estatuto da Criança. Houve crime ou não houve crime? Quero consultar a doutora Yara, o que ela acha dessa exposição que uma mãe incentivou o filho a tocar num homem nu, né? E dizendo que aquilo é uma obra de arte. O que a senhora pensa disso, doutora Yara? Bem, eu acho que cabe um longo debate sobre isso e depende muito da questão familiar, da moral, né? Que cada família tem como certo e errado, cada valor, né? Que é construído culturalmente. E acredito nesse caso específico, apesar de não ter havido uma erotização da cena, de se tratar, não necessariamente a gente pode falar que um corpo nu é algo sempre com conotação sexual ou erótica, né? É algo natural também. Nesse caso também a criança estava acompanhada da sua genitora, sua representante legal. De toda forma, a gente tem que atentar pelo princípio da proteção integral da criança. Então, cabe um longo debate sobre se essa criança foi constrangida pelaquela situação, se isso é algo que a gente deveria, de certa forma, incentivar ou barrar que as crianças tenham esse tipo de acesso. É complicado, porque a criança não tem uma formação para conseguir compreender aquilo. Então, eu acho que seria cabível, né? Seria recomendado ter até uma classificação indicativa etária para as exposições, da mesma forma que temos em cinemas, teatros, né? Todo tipo de arte. Uma classificação etária para ir indicando se é aconselhável colocar um menor de idade, um menor de 16, um menor de 14, um menor de 12, se é aconselhável que ele seja exposto àquele conteúdo. A senhora acha que então a análise crítica da criança ainda não está em desenvolvimento completo, capaz de saber se aquilo é arte ou não, né? Sim, com certeza. Atualmente fica muito a cargo do representante legal, né? A pessoa a mãe, no caso, e muitas das vezes, né, grande maioria das vezes, exercer esse julgamento se é apropriado para o filho dela ou não. E doutora Luziene, o que é que a senhora... Olha, em nosso modesto entender, eu acredito, eu vejo essa situação passível de ser tipificada no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque não resta dúvida que aquela criança ficou submetida a um constrangimento. Ela não sabia efetivamente o que estava acontecendo e foi levada a tocar naquela pessoa nua. Como o pastor muito bem falou, a criança ela não tem esse senso crítico de saber que aquilo é normal ou não, principalmente que as pessoas não andam nuas por aí sendo tocadas. Então, nós precisamos, né, discutir, como a doutora está esclarecendo bastante essas circunstâncias, mas eu entendo que o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente foi violado, porque ele explica muito bem, ele diz assim, submeter criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, isso é pena, detenção de 6 a 2 anos. Então, eu entendo que houve um constrangimento daquela criança, né? Porque pelos vídeos que nós verificamos, você vê que a criança ela não está assim, naturalmente praticando aquela situação. Ela, de certa forma, ela obedeceu o que a mãe mandou. Toca, filha, toca o moço, né? Então, ela foi, mas ela estava ali num constrangimento. E a doutora falou muito bem sobre isso. Do ponto de vista de buscar prevenir, estabelecer uma faixa etária, avisos de que determinada obra de arte tem exposição de nudez, o pastor Washington acha que seria uma solução para a gente evitar casos como esse se repitam? Sim, a gente tem andado até na contramão um pouco aí, né, com as questões de classificação etária. Infelizmente, na mídia, eu trabalhei um pouco mais de 18 mil horas em pesquisas e trabalho direto sobre mídia e comportamento infanto-juvenil, e com mais de 30 mil crianças e adolescentes respondendo pesquisas em 25 estados do Brasil. Eu pude ver como a mídia tem esse poder de homogeneizar e padronizar cultura e comportamento.
E a mídia, infelizmente, nós não temos tido uma regulação suficiente em conjunto com uma equipe multidisciplinar que entenda a importância dessa classificação etária. A gente precisaria das neurociências hoje, precisaríamos da psicologia, da psiquiatria, da pedagogia, do contexto social, ou seja, do entendimento familiar, porque pode ser, como a doutora Yara disse, uma mãe entenda que não tem um problema expor a criança àquela cena, mas a sociedade entende que sim, há um problema. Então nós atendemos a sociedade, porque nós vivemos numa sociedade. As leis estabelecidas foram estabelecidas por nós como sociedade. Então, como sociedade, colocamos os representantes, as propostas e projetos são levados, são votados e as leis então trazem essa regulação do comportamento humano. Então nós escolhemos usar o cinto de segurança porque viu que usar cinto de segurança era necessário, porque os carros melhoraram, a velocidade aumentou, então as pessoas morriam. Então, como sociedade, nós entendemos como maioria no coletivo aquilo que deve ou não ser padrão social. As minorias têm a sua opção de fazer escolhas, mas não podemos, pela minoria, fazer julgamento para a maioria. A criança é uma pessoa que tem necessidade de proteção especial por ser vulnerável e frágil, por estar em desenvolvimento. Então, precisamos de outras ciências, além da ciência exata da lei, nós precisamos de outras que possam complementar, ajudando a ter entendimento sobre essa vulnerabilidade. Por exemplo, o selo, beijinho na boca, um selinho. Isso não é um crime, mas pode expor a uma criança a uma situação de vulnerabilidade. Nós trabalhamos com um programa de proteção à criança vítima de abuso sexual e uma criança que entende, eu beijo meu papai na boca, eu amo meu papai, eu beijo meu vovô na boca, eu amo meu vovô. Então isso para ela pode ser um fator de risco, porque se ela ama também o professor, o motorista do escolar, ela pode entender que seja este um comportamento normal e natural. Meu papai vê a minha nudez, então uma menina de 6, 7 anos tomando banho, então meu papai me dá banho, meu papai fica nu, não há uma erotização, um contato erótico do pai com a filha, numa situação de uma família que opte por ter ali a nudez como algo normal. Mas a criança, por ser uma pessoa de desenvolvimento, pode entender que a nudez é normal, então o vovô pode ficar nu, o titio, o motorista do escolar e etc. E isso pode expor a criança a um fator de risco. Então algumas questões podem sim agravar o risco da criança estar submetida a uma situação que pode levá-la a um abuso. O Estatuto fala em que a criança está em uma condição peculiar de desenvolvimento. Isso né? aí. É isso. Nós estamos falando a questão da criança como vítima. E a criança, na questão lá de Goiânia, eu queria abordar isso, doutora Yara, que acho que a senhora deve conviver mais diuturnamente com essa questão da criança também ser vítima, mas no caso do bullying, que ela sofre bullying e reage daquela forma violenta que reagiu em Goiânia. Né? O que a senhora tem para nos trazer de luz aí no dia de hoje? Infelizmente, esse caso é uma tragédia incomensurável, a gente não tem nem capacidade para analisar o que se passou na cabeça desse menino e, infelizmente, os casos até do artigo 232 do ECA, a gente aborda muito na questão escolar. A gente recebe muitos casos de crianças constrangidas no ambiente escolar, que é um ambiente também que, como na casa, ela deveria ter uma proteção, deveria se sentir segura. E muitas das vezes o bullying ou o constrangimento causado até mesmo pelos professores, por funcionários, pode causar uma tristeza e uma depressão muito grande na criança, que na grande maioria das vezes não tem nenhum amparo em casa. Então ela não tem nem a quem recorrer em casa. E infelizmente é uma tragédia grande, né, que foi suscitada essa questão que o menino sofria bullying. Eu acredito que seja algo até mais profundo do que isso. Deve envolver uma questão do menino como pessoa em desenvolvimento, com um sofrimento de muito tempo, deve envolver coisas muito graves e, infelizmente, é uma tragédia. Este é um cenário também bem próprio, se discute sobre bullying. Especialistas hoje do comportamento infanto-juvenil divergem um pouco se realmente foi uma situação específica de bullying, porque muitas crianças passam por este sofrimento em ambiente escolar sem reagir com violência, como foi o caso. Nós todos somos educados e vivemos a situação do desafio com resistência, fuga ou estagnação. Então, nós vamos fugir?
é uma situação de perigo, nós vamos lutar e enfrentar, ou nós vamos estagnar. Todos nós adultos, boa parte de vocês adultos que estão assistindo, nós tivemos muitos desafios no nosso desenvolvimento que nos permitiu identificar as situações. Disciplina, limite, acertar, ganhar, perder. Então, nós fugimos e nós lutamos, nós paramos pouco. As nossas crianças hoje não, criança e adolescente hoje, elas não têm um bom espaço para desenvolver, levando em conta esta identificação de ambientes. Então, com isso, elas têm um vazio existencial que leva ao suicídio. Nós temos um aumento de suicídio terrível nos últimos 3, 4 anos de criança e adolescente no mundo inteiro, principalmente no Brasil. A ausência de modelos, a ausência de adultos, a ausência de conselhos, a ausência de alguém que anda junto, mostrando como fazer, e essas crianças não sabem resolver. Este garoto não teve uma boa família, possivelmente um ambiente saudável para ele lidar com essa diversidade dos confrontos, dos xingos, porque ele foi um episódio específico, seu fedorento, ou seja, dizendo que ele estava com mau cheiro. Ele poderia ter tido fator de fortalecimento em casa que ajudasse ele a resistir de forma diferente, não com a violência desproporcional que foi. Fuga ou luta, ou ficar estagnado e pensar em autoextermínio, por exemplo. Eu entendo, sabe, completando aqui, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse aspecto específico da criança, ela ficou desprotegida. Não foi atendido, né? Porque a criança ficou desprotegida. Ela não contou na escola com um amparo para lhe proteger com relação a essa questão do bullying. Então, houve por parte das autoridades educacionais um descuido, uma negligência com aquela criança. Então, ofendeu ao Estatuto da Criança e do Adolescente na proteção desse menino que praticou esse ato horrível, né? Então, se a escola tivesse tido o cuidado, como a lei determina, de proteger aquele menino para que ele não ficasse submetido a um bullying, talvez essa tragédia não tivesse ocorrido. Então, o bullying tem que ser combatido por toda a sociedade, seja os educadores, seja a família em casa, acolher e a gente repudiar isso. Agora nós vimos a primeira-dama americana vai fazer campanha nacional contra o bullying. Quer dizer, o bullying realmente está... Esta agressão ao sentimento da criança, isso está ficando na vida moderna muito evidente, né? É isso aí, porque o sofrimento, o emocional, ele pode ser muito mais grave em determinadas situações do que a violência física. A violência emocional, ela pode ser continuada mesmo depois do ato violento. A pessoa continua pensando naquelas falas e essas falas podem sim levar a uma situação grave como ideação suicida. Não só o bullying, mas hoje temos um cenário comum que é o cyberbullying. Nós temos a doutora Aloma Felizardo, que é professora na USP, é doutora, faz parte da Rede Nacional Infância Protegida, é autora nas academias destes temas bullying, cyberbullying, para mestrado, doutorado. Ela aborda muito bem este assunto, a importância da escola discutir, a importância da família discutir este assunto e proporcionar, então, a essas crianças fatores de fortalecimento para enfrentar essa diversidade toda aí. E o cyberbullying hoje é até pior em muitas situações do que o bullying. Muitas crianças hoje cometem suicídio por causa do cyberbullying, sofrimento. Eu atendi casos de meninas que... Um caso específico que eu estou lembrando aqui, a menina de 14 anos apaixonou por um fake, um perfil falso. Ela brigou com a colega juntou com a mãe, criaram um perfil falso e começaram ali a galantear a menina com esse perfil falso. Ela se apaixonou, depois de 3 meses apaixonada, o perfil falso ali, o fake, a mãe e a colega, a ex-colega, começaram a falar que ela era gorda, ela era feia, o mundo seria melhor sem a existência dela. E ela foi para o quarto, se trancou e se enforcou, tirou a própria vida por um perfil que nem existia, com 14 anos. Esse é o cyberbullying. Vamos para mais um intervalo, mas antes quero fazer o seu advocacy. Dúvidas, sugestões? Então, além das redes sociais... Já estamos de volta conversando sobre atos de violência contra a criança, com a presença da doutora Yara França, com o professor e pesquisador Dr. Washington Sá e doutora Luziene Barbosa Lima. Lembrando que todos os nossos programas estarão no portal da Rede Super, que será lançado em breve, e também no YouTube. Quer conversar sobre o nosso tema? Mande um WhatsApp para 31 980 27 0984. Entre em contato através das nossas redes sociais. Indique também para os amigos. O advocacy é nosso. Doutora Luziene, falávamos no bloco anterior
é a respeito da questão do bullying e da importância da escola, da importância do educador. A senhora quer trazer isso à luz do Estatuto da Criança para nós? Com certeza. Inicialmente, quando nós começamos aqui o programa, eu focalizei a questão da proteção à criança, né? Então, eu entendo que a escola precisa cumprir esse papel na questão da proteção à criança e ao adolescente com relação ao bullying. Eu entendo também que as escolas deveriam conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente para poder aplicá-lo dentro do interior da escola. Os professores precisam trabalhar bem esse conhecimento do Estatuto, porque se não ficar bem esclarecido, se os mestres que estão dando aula para as crianças, que os educadores, pedagogos, assistentes sociais que convivem com essas crianças no interior da escola, não prestar atenção às regras legais previstas no Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, não haverá essa proteção que o Estatuto prevê. Então, nós precisamos dar atenção a isso. Eu acho que o Ministério da Educação deveria formular uma cartilha orientando os professores com relação a essa questão. Eles precisam conhecer esse estatuto. As escolas precisam chamar juízes, delegados, promotores, pessoas que sabem entender bem essa lei, para fazer palestra, para explicar bem, fazer seminários sobre esse assunto, para poder se evitar que ocorra esse tipo de delitos, né? Esse tipo de tragédias, porque realmente foi uma tragédia. Os professores e educadores têm uma ferramenta importante, saber utilizar essa ferramenta. Eles conhecem uma ferramenta, porque a ferramenta é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o desconhecimento dessa lei gera a falta de proteção que a lei exige que seja cumprida. Se a escola tem um programa para combater o bullying, o professor percebe que algum aluno está com uma reação diferente na sala de aula, em virtude disso, encaminha para esse setor e essa criança pode ser orientada, a turma toda pode ser orientada e fazer o combate a esse sofrimento que a criança está presenciando, vivenciando, não é isso? Exatamente. Como a criança e o adolescente, ele é um ser em desenvolvimento e ele realmente não consegue criticar bem todas as ações, ele sofre muitas vezes calado. Eles não levam para a família aquelas dores que estão passando, que estão vivenciando. E com isso prejudica toda a sua formação. Então, a escola tem esse papel de proteção previsto na lei. É esse sentimento, doutora Yara? Com certeza. O que a gente observa na questão do bullying é que geralmente é cometido por menores de idade, né? Uhum. Por adolescentes também. Então, geralmente é tratado muito na seara policial e quando é levado ao conhecimento da escola, da família, a família leva isso para a seara policial, isso é encaminhado à vara da infância e juventude e aquele adolescente vai responder pelo ato infracional análogo a uma difamação, a uma injúria. Exatamente. E fica por isso, fica nessa seara da punição estatal para aquele ato. E hoje em dia perde-se muito a sensibilidade de perguntar o motivo por trás daquilo, de fazer um trabalho uma análise mais psicológica de uma conversa, um diálogo, né? O que a gente observa hoje é uma simplificação dos atos. Então, se um menino xinga o outro, ele é tratado como um adolescente infrator, é levado, encaminhado à vara da infância e juventude, vai responder por aquele ato infracional e fica por isso mesmo. Mas cadê a estrutura familiar, cadê a estrutura da escola para ter um debate realmente que vá valer alguma coisa disso aí, que eles vão aprender com isso? Essa judicialização não socorre a criança e adolescente, até porque ela é demorada, não é isso, doutor? Não é isso, professor? E sobrecarrega o sistema judiciário desnecessariamente, levando talvez algumas propostas de medidas socioeducativas que talvez também seriam desnecessárias, uma vez que poderíamos evitar só com bom diálogo em família, por exemplo, voltando aqui ao assunto família, porque o respeito começa em casa, começa com os modelos de pai e de mãe, o modelo, ou seja, a forma também dos pais tratarem os filhos,
nós temos uma cultura ainda a ser trabalhada no Brasil. Por exemplo, cultura de machismo, feminismo. A gente tem tantos problemas, precisamos dialogar tanto. A gente vê o pai, quando o filho chega e fala que teve uma noite e pegou 3 moças e tal, e o pai elogia, bate palma. Mas se for a filha dizendo que chegou e passou e namorou 3 rapazes à noite, o pai fica bravo. A gente vê que na situação da violência sexual, a maioria absoluta é cometida por homens. Esses homens são meninos crescidos sem muito cuidado, sem proteção, sem muito ensino, sem muito respeito. E nós não podemos separar meninos e meninas. Meninos para um lado, meninas para o outro. Brinca-se meninos e meninas juntos. Separa-se por idade. Meninos e meninas sob supervisão de adultos, interagindo, aprendendo sobre respeito um com o outro. Então, são os pais em família, nessa convivência da família extensa, pais, filhos, tios, tias, vovó, os primos, com o mentoreamento e acompanhamento de adultos, nós aprendemos, então, a viver em sociedade de forma respeitosa, equilibrada. Precisa começar em casa. A escola é um braço de apoio, a escola ajuda. Não dá para levar tudo a responsabilidade para o judiciário, porque sobrecarrega. E esse dever tem que ser primário da família. Quando a família é negligente nessa área, aí sim, as outras instâncias, a escola, o judiciário, precisa agir. A escola atua como um complemento. Certo, de proteção, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que cabe à família, à comunidade, à sociedade, o poder público, todos têm responsabilidade nessa proteção à criança. E eu gostaria de trazer aqui até um caso ocorrido com meu filho, quando era adolescente, na escola, em que um menino pegou um objeto pontiagudo e perfurou a perna dele. E ele não me contou essa situação. Na reunião de pais e mestres, eu fui informada desse fato. E eu fiquei muito preocupada com isso. Então, eu falei com a diretora da escola e falei assim, olha, nós precisamos conversar com os pais desse menino. Porque ele causou até uma lesão, foi leve, mas uma lesão corporal no meu filho. Então, eu pedi para que se fizesse uma reunião com a diretora, a pedagoga, assistente social da escola, eu e a mãe do menino. E nós nos reunimos e o meu filho, então, tinha me falado, mamãe, isso não vai adiantar nada porque ele disse que é filho de delegado e isso não vai adiantar nada para ele. Então, eu conversei com a mãe do menino. Na época, eu até era juíza da infância e juventude e tinha havido um caso em que um menino tinha perfurado, como é o nome? Estilete? Não foi estilete, foi um compasso. O compasso furou a menina e atingiu o pulmão. E essa menina não morreu porque a mãe foi eficiente em levar para o hospital e verificar o que era. Mas a menina quase morreu. Então, nessa reunião que eu tive com essa mãe desse menino, eu falei, olha, deve estar acontecendo alguma coisa com seu filho. Ele deve estar passando por algum problema que está levando ele a ter essa situação, a se portar dessa forma. E ele, inclusive, disse que não ia acontecer nada com ele porque ele é filho de delegado. Aí a mãe falou, não, mas meu marido não é delegado. Eu digo, então, o menino também está mentindo. Então, esse menino está submetido a uma situação familiar que está levando ele a cometer atos infracionais. Atos que estão previstos na legislação penal, né, e no ECA como atos infracionais. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a sociedade, as famílias, todo mundo tem que se integrar, buscar soluções. E esse menino, posteriormente, foi levado a psicólogo, feito um tratamento, depois ele pediu desculpa para o meu filho e pediu até para ser amigo. E meu filho, na época, falou assim, não, eu vou te perdoar, mas eu não quero mais ser amigo. Então, essa proteção que o ECA determina tem que ser cumprida de todas as formas por todas as pessoas. Ok. Eu acho que, professor Washington, nós ouvimos as suas considerações como professor e pesquisador, mas e como pastor? O que o senhor tem visto como a igreja cristã pode contribuir para mudar esse quadro? A igreja continuar se importando, além de se importar com a teologia, além de se importar
com estudos bíblicos, que é importante, né? A igreja existe ali para trazer entendimento teológico sobre as vivências, os princípios bíblicos para as relações. Nós somos seres integrais, nós somos 100% pessoas cristãs, nós cristãos, todos os cristãos. Então, não tem desculpa para ser uma pessoa na igreja, outra pessoa fora da igreja. Então, como igreja, devemos nos importar com toda a sociedade. Todas as pessoas são importantes, respeitar todas as pessoas, amamos todas as pessoas, amamos as minorias, a maioria, amamos homossexuais, amamos todas as pessoas, até mesmo aqueles que cometem crime, pagam pela pena, seja um pedófilo, seja um estuprador, seja qualquer que for. Se a pessoa já pagou o seu preço e ela precisa de cuidado, a igreja está de braço aberto para poder orientar, trazer princípios, ressignificar a partir da fé, as vivências, a experiência. E a igreja tem sim pessoas que se importam com as áreas da sociedade, com a escola, com a política, com a educação, com as leis, e pode contribuir sim. Nós temos muitas pessoas nas igrejas que são pessoas com formação, com seus mestrados, doutorados, pós-doutorado. Na Rede Nacional Infância Protegida, nós temos vários procuradores da República afiliados à Rede Infância Protegida, juízes, embargadores, promotores, milhares de advogados, centenas de psicólogos. Temos lá o Instituto Latino-Americano de Ensino Superior da doutora Sara Bernardes, que tem 2 títulos de pós-doutorado e mais de 300 doutores e pós-doutores afiliados à instituição. Ou seja, a igreja tem sim as pessoas que também têm o saber, que também pode contribuir com a sociedade, com os princípios bíblicos. Uma visão de mundo a partir do princípio bíblico, de respeito, de amor, de desenvolvimento e de família. Nós, como pastor, e nós como Infância Protegida, acreditamos que viver a família no modelo, no princípio bíblico, ou seja, de proteção, de cuidado, do marido se importar, da esposa se importar, dos dois terem atenção com os filhos, de cumprir os papéis estabelecidos nas Sagradas Escrituras, assim teremos uma sociedade equilibrada, assim viveremos uma sociedade mais justa, assim os princípios serão bem colocados. Nós temos um texto na Bíblia, Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz que quando a criança ela é ensinada no caminho em que ela deve andar, quando ela fica velha, ela não esquece este caminho. Ensinar no caminho não é apenas dizer para onde ir, mas é ir junto, é ter tempo, é dedicar tempo, um tempo de qualidade, é dar mais presença do que presente. E se assim vivemos como família, no princípio estabelecido por Deus, teremos uma sociedade então menos dividida, menos lutas, menos disputas em situações assim tão desnecessárias como a gente tem visto os extremos se degladiando, né? Vivemos então os princípios que Jesus estabeleceu nas Sagradas Escrituras, seria o segredo para então resolvermos os problemas principais que a nossa sociedade vive hoje. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço ao professor Washington Sá pela sua presença, doutora Yara, minha delegada, doutora Luziene, nossa colaboradora, muito obrigado. Se você gostou deste tema ou quer sugerir novas discussões, não deixe de conversar conosco através das nossas redes sociais e digitar no Facebook ou Instagram, @Programa Advocacy. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.